Fala galerinha do canal Nostalgia Informática, eu sou o Daniel e hoje nós vamos aqui para mais um vídeo, desta vez sobre programação. Nós iremos criar aqui nesta aula uma galeria de imagens com HTML, CSS e JavaScript, sendo que a proposta eu tenho aqui uma seleção de imagens e quando eu clicar nessa imagem, ela abrir na minha tela inteira, tá bom? Se eu clico fora, ela fecha, né? Se eu aperto o X aqui para ela fechar, ela fecha. E se cada imagem que eu seleciono, ela abre, como se fosse realmente uma galeria, né? A imagem está pequena, você clica e ela se estende. Nós iremos utilizar apenas JavaScript para nossa lógica, tá bom? Não vou usar nada, é só JavaScript puro mesmo. Vamos para a nossa aula então. Eu já separei aqui 4 imagens. Vocês podem ver essas 4 imagens e uma imagenzinha de fechar. Vou usar essa imagem de X para poder fechar nossa imagem quando ela estiver aberta. Tá bom? Vamos então partir para o vídeo. Vamos criar aqui então dois documentos, duas pastas, né, dois links. Será o primeiro HTML. Nós vamos adicionar aqui o código fonte dele, tá bom? E embaixo aqui nós já iremos deixar linkado o nosso CSS. Aqui no CSS eu não criei. Quando você linka assim, basta você apertar o Ctrl e apertar em cima do link, que ele fala que não tem, e se a gente quer criar. Então, vou deixar aqui para a gente deixar criado. E ele já está vinculado, tá bom? Aqui no nosso título eu vou deixar a galeria de fotos. E vamos também linkar o nosso script. O script vai ser a mesma coisa. Nós vamos dizer que src. Vamos dizer que script.js. Ele também não tem aqui ainda, a gente aperta com o Ctrl, aperta em cima e ele deixa a gente criar. Então, os nossos 3 arquivos, index.html, CSS, style CSS e script.js já estão criados. Vamos partir para o código. Aqui a sintaxe vai ser bem simples, tá? Eu vou criar aqui uma div que vai conter as fotos, então vou colocar ela como galeria. Dentro da galeria haverão essas 4 imagens aqui. Então, eu vou colocar aqui mg vezes 4. Isso vai fazer esse asterisco aqui e o número na sequência faça com que esta tag seja criada aqui pelo número que eu colocar. No caso, 4. Então, vai ser criado 4 vezes aqui. Eu vou dar só uma quebra aqui de linha aqui. Infelizmente, ele não dá quebra sozinha. Beleza. Então, aqui agora a gente vai colocar cada uma dessas imagens, tá? Então, vamos lá. Então, beleza. Depois que a gente já colocou as imagens... por enquanto vai ser só isso, tá bom? Conforme o vídeo vai avançando, nós vamos fazendo as modificações que serão necessárias, como a criação do modal, para poder aparecer a imagem. Nessa aula aqui nós teremos que trabalhar com modais e também o nosso containerzinho ali que vai deixar o botão de fechar. Primeiro, vamos abrir esse aqui com o Live Server. Aqui, o botão direito, o Live Server é uma extensão para poder verificar em tempo real o que você está fazendo, e é claro, está apenas aqui as imagens grandes. Essas imagens aqui eu tinha editado anteriormente já no Canva, para elas ficarem aí, se eu não me engano, com 800 pixels quadrados, né? 800 de altura e 800 de largura, para ser mais específico. Então, guys, vamos lá fazer então o nosso CSS para poder dar um estilo para essa galeria. Então, vamos lá. A princípio, vamos zerar aqui, colocar as configurações globais para poder tirar a margem. Tirar o padding 0 e colocar o box size and border box. Ok. Aqui eu vou definir que o HTML e o body eles terão o width de 100% e o height de 100%. Tá bom? Logo abaixo vamos definir que a nossa galeria ela terá aqui o width de 100% também. Vou pegar a galeria para pegar toda a expansão da tela, tá? Você poderia ser menor, também não tem problema, tá, guys? Mas aqui eu vou deixar ela 100% da tela. E vou deixar um height de... Como serão só 4 imagens, acho que seria legal deixar somente 100 VH, para ela pegar só 100% da viewport aqui, tá bom? Só essa tela que está aberta. Se você quiser, você também pode deixar 100% aí, não tem problema. Vai reajustando o código de acordo com a sua necessidade, ok? Aqui nós iremos trabalhar com o display grid, tá bom? O display grid ele é o ideal para poder fazer esse tipo de conteúdo, devido ser a gente poder alinhar a grade ao nosso modo, né? Como vai ser uma galeria, a gente definir a quantidade de colunas, a quantidade de linhas que nós queremos para o nosso projeto, tá bom? Então nós vamos deixar aqui o display grid e nós vamos definir então com a propriedade grid
template, aqui ó, columns, a quantidade de colunas que nós vamos querer. Ao todo aqui, guys, nós temos somente 4 fotos, tá bom? Nesse caso aqui, eu vou definir só uma coluna mesmo, tá bom? Então ela vai ter aqui, nós podemos colocar a propriedade repeat, para ela repetir no caso, né? Nós iremos utilizar também a propriedade autofit. Eu já explico para vocês, tá? Então, autofit, e aqui vamos colocar a outra propriedade minmax de 150 pixels e no máximo 300 pixels, vai, acho que aqui já estaria legal, tá bom? Para que servem essas propriedades? Tanto a autofit, quanto a minmax, quanto a repeat também, né? Ó, para começar pelo repeat, o repeat é basicamente uma propriedade que te permite repetir uma ação. Se eu quisesse, por exemplo, que fosse 3 valores diferentes, ao invés de eu colocar 150, 150, 150, eu coloco repeat, coloco a propriedade 3, vírgula e o tamanho que eu quisesse, entendeu? Como assim? Deixa eu dar um Ctrl X aqui. Começou a chover, tá, guys? Então, se vocês começarem a ouvir um certo ruído aí, é por causa da chuva, tá? Então, por exemplo, se eu coloco aqui Repeat, eu coloco, sei lá, 4 colunas num tamanho de 200 pixels cada coluna. Se eu volto para a imagem aqui, vamos lá para o site para você ver, é que ele vai estar desalinhado por causa da imagem que não foi definida ainda. Mas deixa eu colocar aqui, vamos aproveitar para colocar galeria, IMG com ID de 100%. Acho que aqui já vai melhorar. Aqui, ó, tá vendo, ó? O que aconteceu aqui, ó? Eu repeti, certo? 4 colunas, que é repeat, 4. Tá vendo? 4 colunas no valor de 200 pixels. Ao invés de colocar, por exemplo, aqui, ó. Se não tivesse esse repeat, eu teria que colocar 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels, 200 pixels. Aí eu volto lá, ó, vai estar o mesmo resultado, ó. Aí o que eu faço? Para não ficar repetindo isso aqui, eu coloco repeat, coloco 4 e o valor que eu desejo, no caso 200 pixels. Ou poderia ser um FR, para ele ocupar todo o espaço disponível. Tá vendo? Ele já grudou aqui, ó. Se eu aumento, ele vai aumentando também. Tá bom? Nesse caso aqui, nós iremos utilizar repeat. Deixa eu dar um Ctrl Z até voltar para onde estava. Aqui. Repeat, para poder fazer estas ações aqui, tá bom? Esse autofit, ele basicamente é para ajudar na nossa responsabilidade, tá? Na nossa responsividade da nossa grid. Ele vai basicamente, ele preenche as colunas e ajusta para poder ocupar o espaço máximo disponível ali, tá bom? Mesmo que sobre espaços vazios, tá bom? Tá bom? Basicamente é essa a função dele aqui. E o minmax, como o nome já diz, é o mínimo e o máximo. Eu vou querer que o mínimo seja 150 pixels e o máximo seja 300 pixels. E aqui, se a gente voltar para a imagem aqui, como eu tirei aquela configuração básica da imagem, da configuração das imagens, ele vai estar assim, tudo bagunçado, né? Então a gente tem que vir aqui, cadê? A gente tem que vir aqui e definir que a nossa imagem ela vai ocupar 100% do seu tamanho. Opa. Beleza, aqui se a gente volta agora para ver a imagem, não salvou? Ah tá, escrevi errado galeria. Galeria. Now yes. Agora sim, tá bom? Eu vou deixar esse tamanho aqui mesmo que eu acho que tá um tamanho legal, porque a gente vai clicar nele, vai abrir e vai ficar grande. Então, guys, eu vou deixar aqui entre as imagens um pequeno gap. Estamos aqui colocando o grid gap de 10 pixels somente, tá bom? Vamos deixar um pouquinho essas imagens enquadradas no quadrado. Vamos usar o Objectific Cover, tá bom? Para ela ficar bem enquadradinha dentro do seu espaço ali. Eu acho que seria legal também definir uma altura automática, certo? Ou poderia ser 100% também. Vamos deixar aqui automática e vamos colocar uma border radius, sei lá, 3 pixels. Opa, só 3 pixels. 30 pixels é demais. Só para ele dar uma pequena caidinha, tá vendo? Eu acho que pode ser até um pouquinho mais. Uma pequena curvatura em suas bordas. E por fim aqui, deixar essa galeria no meio da tela, né? Então nós teríamos que vir acho que a gente pode vir no container py, né? Definindo aqui um display flex normal. Esse aqui é um display mais fácil, né, de se usar. Eu acredito, pessoalmente. Colocando essas 3 propriedades, a gente determina que eu acho que não vai por causa do tamanho do nosso
da nossa width, né? Eu vou deixar aqui, ó. Vamos trocar então. Vamos colocar aqui o max width. Vamos deixar, sei lá, 80% da viewport. Nesse caso aqui, a gente tem que colocar VW e o max height. Vamos deixar aqui 80% também. Nossa, no caso agora a gente coloca VH. E aí, ele vai pro nosso centro, tá bom? Pro centro da tela. Lá ele, ó. Se eu diminuo... Isso aqui pode ser melhorado bastante, tá? Mas pra proposta tá legal. Então ele já tá um pouco responsível já. Tá bom? A princípio vamos deixar assim. E agora vamos implementar a nossa lógica com o JavaScript para a gente poder clicar na imagem e ela abrir na nossa tela toda, tá bom? Então vamos partir agora para o código, para o nosso JavaScript. E aqui nós poderemos separar de alguns modos para ficar mais fácil a nossa lógica aqui, tá bom? O que nós vamos fazer? Vamos ter em mente que nós precisamos pegar todas as imagens que estão dentro de galeria, tá bom? Que no caso ele seria o nosso container.py. Então nós vamos vir aqui, vamos criar uma variável que vai guardar essas imagens. Então nós podemos deixar aqui, ó, imagens, por exemplo. Vamos chamar aqui através do DOM, document. Aí nesse caso nós iremos usar o query select all, tá bom? Para ele selecionar todas. Aí nós vamos especificar aqui, cadê? Vai ser galeria img. Tá bom? Então, com esse aqui, nós iremos puxar... Podemos até fazer aqui um comentário. Pegando todas as imagens do container. Tá bom? Porque, tipo assim, aqui o query selector, ele pega um elemento através da sua tag, né? Nesse caso aqui, nós estamos usando o query select all, tá bom? Que ele é o indicado para fazer esse tipo de coleta. Nesse caso nós queremos todas as imagens que estão dentro de galeria. Essa seria a sintaxe. Nós iremos também criar, guys, um modal aqui no nosso HTML para a gente poder abrir a imagem nele. No caso, esse modal será o responsável por conter a nossa imagem, e a gente vai criar uma lógica aqui para quando eu clicar na imagem, esse modal vai receber a imagem selecionada. E aí nós vamos definir o estilo dela para que seja na tela inteira, tá bom? Então aqui, nós vamos colocar um ID mesmo. E nós poderíamos, né, deixar apenas assim. E aqui nós colocarmos a lógica do append-child e o create elements. Só que daí vai ser algo a mais, tá? Vamos deixar assim, vamos fazer o seguinte, vamos deixar apenas uma imagem sem uma direção aqui, e vamos preencher depois só o src dela. Vamos deixar aqui essa imagem selecionada para saber que essa foi a imagem selecionada. E agora vamos criar uma lógica para poder fazer com que quando eu clicar nesta imagem, quando eu clicar em qualquer imagem aqui, esse valor, esse src, esse endereço, ele seja entregue aqui nessa imagem dentro desse modal. Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar também o modal e vamos guardar ele aqui. Então document, nesse caso podemos usar o getElementsById e colocar aqui modal, tá bom? Então nós já pegamos aqui todas as imagens e também o modal. Vamos parar por aqui até o momento e conforme o código vai avançando, nós vamos fazendo outras modificações. Então, qual a primeira coisa que nós vamos fazer aqui? Nós vamos ter que fazer uma lógica para pegar cada imagem e poder fazer esse filtro, certo? Para quando eu clicar nesta imagem em específico, esta imagem seja endereçada à imagem que está dentro do modal. Para isso, nós teremos que ter acesso a todas as imagens. Então, nós vamos pegar aqui a imagem, certo? A variável que contém todas as imagens, e vamos colocar também o nosso for each, para ele navegar em todas as imagens dentro desta variável que contém a nossa imagem da nossa galeria, tá bom? Acho que foi claro aí para vocês. Então, nós vamos fazer o que? Essa vai ser a sintaxe a princípio, pegar as imagens, utilizar aqui o atributo for each, para a gente poder navegar em todas essas imagens. E nós vamos ter que criar uma função para cada imagem. Então, nós podemos pegar aqui um atributo imagem, certo? Um parâmetro, perdão, imagem, e criar uma função com esse atributo. Eu demorei um pouquinho para aprender essa questão aqui de parâmetro. Basicamente, nós podemos entender assim, que nós iremos utilizar aqui
imagens, que seria essa variável que contém todas as imagens, certo? O for each, ele permite que nós naveguemos em todas as imagens dentro desse container, como se fosse um vetor. E imagem é como se fosse cada imagem selecionada, entendeu? Então, por exemplo, quando ele estiver na primeira, nós vamos supor assim que tem 5 fotos. Quando estiver na primeira foto, imagem vai ser a primeira. Quando ele voltar, imagem vai ser a segunda. Tipo assim, sabe? Quando você clicar em qualquer imagem, essa imagem que você clicou, o parâmetro dela vai ser imagem. É como se imagem fosse essa imagem que você clicou. Acredito que assim fica fácil de você entender. Então, nós iremos armar essa sintaxe aqui para poder fazer agora a nossa função para cada imagem. Então, nós vamos fazer o seguinte: sabendo que imagem, que esse parâmetro aqui, imagem, vamos supor, vamos fingir que seria a primeira imagem do nosso, que nós temos aqui, como se fosse um vetor. Nós vamos pegar essa imagem, que seria as imagens de dentro daqui desse container. Vamos criar um evento. Cadê? Vamos criar um evento. Dentro desse evento, esse evento aqui, nós vamos colocar, abrir aspas, colocar o evento de click. Nós vamos aqui através da arrow function. Pronto, bonitinho. Essa é a sintaxezinha, tá bom? Esses sinais aqui é basicamente o que nós chamamos de arrow function, que seria essa mesma coisa que está aqui em cima, tá vendo? Function, abre parênteses, e aí a gente colocaria chaves aí. Mas é a mesma coisa, tá bom? Isso aqui é mais pra adiantar mesmo o código. Então, guys, a princípio ficaria assim essa primeira parte. O que nós vamos fazer agora? Aqui ele vai navegar em cada imagem, na imagem selecionada, que seria ela. Você lembra? Ela é a imagem selecionada. Se selecionada, nós iremos adicionar um evento. Esse evento vai fazer com que essa imagem que foi selecionada, o endereço dela seja guardado em uma variável, para depois a gente só declarar que a imagem que vai ficar dentro do modal vai receber esse endereço. Como assim? Vamos criar aqui, então, por exemplo, uma variável chamada imagem selecionada. Ela vai receber imagem, que é o nosso parâmetro, .src. src. Ou seja, ela vai receber o endereço dessa imagem criada. Basicamente vai ser, quando você clicar na imagem, essa imagem que você clicou, ela vai estar guardada dentro do parâmetro aqui, imagem, e a nossa variável imagem selecionada, ela vai receber esse endereço. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, guardar esse src dentro da imagem que está dentro do modal, aqui, ó. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar uma variável aqui, desta imagem aqui, ó. Então, vamos lá. Const, vamos colocar assim, modal imagem, modal img. Ela vai receber um document, ponto. Vamos colocar o query selector. Nesse caso aqui vai ser a query selector sem o all, que a gente quer aqui. Nós vamos criar apenas uma tagzinha, que é essa, ó, hashtag modal. Por quê? Por causa que ela está aqui no ID. E a imagem dentro dela. Cadê? E a imagem dentro dela. Então, nós sabemos que esse modal aqui, o modal img, nada mais é, nada menos que essa imagem aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos declarar que esse src aqui, esse caminho que está guardado em img selecionada, vai ser guardado dentro desse imagem aqui, que está guardada em modal img. Então, vamos pegar aqui, modal img. .src vai receber quem? Imagem selecionada. Pronto. Fazendo isso aqui, guys, o que vai acontecer? Fazendo isso daqui, para ficar um resumão, eu criei uma variável que vai guardar o endereço da imagem clicada e o modal, que é esse modal aqui, que contém essa tag de imagem que está vazia, ela vai receber esse endereço que a gente pegou aqui em cima, tá bom? E aí o que nós precisamos fazer é mostrar o modal, tá bom? A gente não fez ainda a nossa configuração do modal, a gente já vai fazer. Vamos só adiantar aqui. Vamos fazer com que o modal, que é ele, modal.style.display, tá chovendo muito aqui, hein, rapaziada? Ave Maria. Ele receba a função flex. Vocês já vão entender porque nós já vamos fazer lá a nossa lógica, o nosso estilo, tá bom? Para a gente poder testar essa lógica aqui ao pé da letra. Então, sem mais delongas, vamos pegar aqui, ó, o nosso modal, ó,
vamos definir o modal aqui, guys, como position fixed, top 0 e left 0, tá bom? Feito isso, nós vamos definir também que o width dele vai ser 100% para ele pegar toda a tela e o height também, tá bom? E definir aqui que tudo que ficar dentro dele vai ficar no meio. Então, ó, display flex, que é aquele display que a gente já colocou aqui, mas vocês já vão entender o que vai acontecer. Vamos colocar o Justify Content Center e o Align Item Center. Tá bom? Fazendo isso aqui, a imagem ela já vai ficar ela já vai ficar posicionada no centro da tela, tá bom? Como que a gente pode fazer esse teste? Nós podemos pegar aqui, ó. Vamos pegar uma imagenzinhas aqui. Vamos deixar a imagem 2 aqui, só pra gente poder analisar. Vamos abrir aqui o nosso código. Você já vê que ela já vai estar grande assim. Ela vai estar assim a princípio, quando a gente abrir. Aí nós podemos fazer algumas alterações aqui, né? Ela até que tá no tamanho já legal, né? Mas vamos pegar aqui pra gente poder modificar para outras telas também. Nós vamos definir que a imagem do modal ela vai ter o max width de 80%. Para ficar no tamanho legal. Já fiz um teste com esse tamanho e ficou legal. E o max height também de 80%. Tá bom? Basicamente vai ser esse tamanho aqui, ó. Aí a gente pode definir de repente se a gente quer uma borda um pouco maior, uma borda um pouco menor, tá bom? Então beleza, depois que a gente fez isso daqui, nós vamos definir aqui que esse display ele precisa ficar none, senão ele vai ficar assim, ele vai ficar com a imagem aberta, né? Não é isso que nós queremos. Então nós vamos primeiro apagar aqui, ele vai ficar sem imagem aqui no momento. E vamos definir aqui o display none. Tá bom? E agora vamos testar para ver se está funcionando, ó. Feito isso daqui e a lógica aqui, quando a gente clicar na imagem, o display, que aqui nós mudamos para flex, ele vai aqui tá none. Então, clicando na imagem, esse none, ele some e o flex aparece, tá bom? Vamos ver se isso acontece. Ó, aqui a imagem, vamos clicar, ó. Legal. Tá vendo só que daí, ó, eu não consigo tirar, eu tenho que reiniciar a página, ó. Cada imagem que eu clico, ela fica grande, tá bom? Então a ideia agora é fazer o seguinte, clicar na imagem e ter um botãozinho aqui de fechar. Lembra que eu falei que eu peguei lá no comecinho, que eu já deixei salvo aqui essa imagenzinha assim? É justamente para isso, guys. Então o que nós vamos fazer? Vamos aqui agora criar um novo containerzinho, btn fechar. Dentro desse btn vai ter uma imagem, e essa imagem será close.png. E aqui botão fechar, Beleza. Então, botão fechar, ele vai aparecer aqui na nossa tela lá embaixo. Ah não, ele ficou aqui alinhado. Oh, nice, não tem problema. Só que nós vamos fazer o seguinte, nós vamos também fazer as configurações para ele, tá bom? Vamos aqui no nosso CSS e vamos criar o nosso seguinte código. Nós iremos pegar aqui o nosso btn, nós vamos deixar ele também como position fixed. Só que daí é o seguinte, nós vamos deixar ele mais ou menos aqui na direita, tá, guys? Ele por enquanto ele tá aqui, mas vamos ignorar no momento. Ó, nós vamos deixar ele aqui na direita. Então nós precisamos fazer o que? Nós precisamos definir através de a distância da esquerda, do topo, da parte de baixo e da direita. Então nós queremos que ele fique do topo distante mais ou menos, sei lá, uns 40 pixels. E da direita, que no caso é a nossa posição, nós vamos definir também uns 40 pixels. Ó, é que a imagem está muito grande, né? Vamos pegar aqui deixar a imagem pequena. Nós vamos pegar a imagem que está dentro do btn fechar. E vamos definir que o width dela vai ser, sei lá, uns 30 pixels. Olha lá, ó, ela vai ficar mais ou menos aqui quando a gente abrir. Eu acho que ficou muito pouco. Deixa eu colocar 100 pixels. Mais pixels. Aí, acho que tá legal. Beleza, então ele vai ficar 40 pixels distante do topo e 200 pixels distante da direita. Nós podemos deixar aqui também um cursor pointer, para ele ficar com a mãozinha, né, ó. Olha que legal. Tá bom? Então, basicamente é isso. Nós vamos agora chamar essa propriedade aqui, no caso, essa imagem, para o nosso script também, para a gente poder definir ele aqui. Então, vamos colocar const fechar img recebe document.prewSelector. Aqui a princípio é o botão fechar, né? E a imagem dentro do botão fechar. Então nós estamos com essa chamada aqui, nós estamos guardando na variável fechar img a nossa imagem que está dentro de btn fechar.
tá bom? Então nós vamos dizer aqui que... Ah, tá. Aqui nós precisamos também definir, guys, um display none, para ele sumir e só abrir quando a imagem for clicada, tá? Então nesse caso, quando a imagem for clicada, está aqui. Então da mesma maneira que o modal ele estava none e quando ele é clicado ele vira flex, aqui nós também iremos pegar essa imagem, esse botãozinho de fechar, vamos no estilo dele e definir o display. Ele vai receber block, tá bom? Fazendo isso, quando a gente clicar na imagem, ele também... Opa, não apareceu? Deixa eu identificar aqui por quê. Ah tá, guys, aqui foi um pequeno probleminha. Eu tô chamando aqui a fechar a imagem, que é basicamente a imagem, né? Só que eu defini o display none, eu defini o display none no container da imagem, certo? Então aqui é das duas uma, ou eu chamo o container, guardo uma variável do container também, ou eu deixo a imagem none, certo? Pronto, aí eu acho que agora vai, vamos lá, deixa eu testar. Aí, ó, agora ele apareceu, ó. Só que se eu aperto não faz nada, né? Porque a gente ainda não colocou a nossa lógica de fechar o modal. Então vamos aqui novamente, deixa eu arrumar isso aqui. Nós vamos aqui no nosso script, ao clicar em fechar imagem, o nosso modal será fechado. Então, cliquei aqui no fechar imagem, vamos adicionar um evento de clique também. E aqui, vamos fazer a nossa lógica, tá bom? Quando clicar, algo vai acontecer. O que vai acontecer? O nosso fechar, style, display, aqui a indexação, display que estava block, ele vai virar none. Tá bom? Vamos testar. Ah, tá, a imagem ficou. Faltou colocar também que o modal também vai ficar none. Opa. Pronto. Agora sim. Então os dois ficam none. Tá vendo? Ó, já tá legal o nosso efeitozinho. Muito bacana, né? O que acontece se eu diminuir essa tela? Vamos testar aqui. Vamos deixar aquele pequeno. Ah, tá, ele fica mais pra cá, ó. Isso aqui a gente teria que fazer o quê? Teria que reajustar com o Media Query. Pode, ou pra gente deixar o botão no meio, ou ele mais pra cá, diminuir a distância da direita em relação à tela, tá bom? Nesse caso aqui ele tá grandão porque a gente tá tendo como base a tela cheia, né? A tela grandona. Então, guys, outra coisa que nós podemos deixar legal é quando a gente clicar na imagem, de repente essa imagem do fundo ela fica mais acinzentada, não sei, pegar uma corzinha, vai. Então, o que a gente pode fazer é deixar o nosso background do modal, background color, de repente um light gray, deixa eu ver, vamos dar olha, assim que ele vai ficar. Clica na imagem, aí nós podemos fazer um efeitozinho de... Aqui, ó. Pra ele não ficar tão escondido, ó, tá vendo? Ó lá, ó. Tá, guys, então fazendo isso, nós vamos estar criando esse efeitozinho aqui, tá vendo? Ele vai ficando pegando uma corzinha. A gente pode, né, ajustar pra cor que a gente quer. De repente deixar um pouco mais escuro. Ó, tá vendo? Vamos deixar um pouco mais escuro ainda. Puxar aqui pra perto do preto. Vamos deixar um pouco mais aqui. Beleza. Aí, acho que assim está legal, tá bom? Então clicamos no X. Assim, nós já temos aqui um efeito de galeria. Ah, Daniel, mas o que vai acontecer se eu adicionar mais imagens aqui? O que você tem que ter em mente é... Nós criamos aqui o efeito da nossa galeria. Nós deixamos aqui no grid... grid columns. Nós acabamos esquecendo de colocar aqui o grid rows, né? Template rows. Eu vou deixar, a princípio, alto, tá bom? Para ele ir se adaptando. Lembra aqui do auto fit? Ele vai servir nessa hora também. Vamos supor aqui que nós colocássemos mais imagens. Ó, vou pegar e vou duplicar. Agora são 8 imagens. Quando a gente abrir, tá vendo? Ele vai automaticamente ficando alinhado. E o efeito ele vai manter, ó. Tá bom? Então aí vai depender da quantidade de imagens que você quiser. Se você quiser colocar texto ou não. Eu vou deixar aqui 4 imagens mesmo, só pra gente ter como esse modelo como base. Tá bom, guys? Basicamente é isso, tá bom? O código não tem muito segredo. Nós poderíamos também adicionar uma lógica aqui para caso eu clicar fora também. Tá? Se não tiver dentro da imagem, a não ser que eu clique dentro da imagem, ele vai ficar. Se eu clicar fora da imagem, ele também já sai. Como é que a gente faz isso? Vamos aqui no nosso script, nós vamos criar aqui o modal,
que é o nosso modal aqui. E a lógica vai ser adicionar um botão de clique também, que vai fazer o seguinte: se por acaso o usuário clicar, aqui nós vamos adicionar um event como parâmetro. Esse evento aqui ele vai basicamente ser um objeto que vai representar esse evento em si, tá bom? O que esse evento em si seria? O nosso modal, que é toda a nossa área do background aqui, se por acaso identificar um toque nele, aí a imagem também vai ser fechada. Se for um toque dentro da imagem, que é aqui, que no caso seria a nossa imagem em si, né, que é o nosso modal IMG, se for dentro dele vai continuar aberto. Agora, se for no modal em si, na parte externa do modal, ele vai fechar. Tá bom? Então, o que nós vamos ter que ficar fazendo? Nós vamos ter que verificar se o clique foi fora ou dentro da imagem. Então, nós vamos colocar aqui o if, certo? O event, que seria esse evento aqui, target, ou seja, o trajeto onde foi clicado, for idêntico a modal, ou seja, se ele for clicado fora ali, né, na parte externa da imagem, no modal em si, vai acontecer uma coisa. Que coisa que vai acontecer? Vai ter que o nosso modal.style.display, ele vai receber a propriedade none, ou seja, ele também vai fechar. Aí. None. E o nosso bendito botão também, né? Esse nosso VTN fechar também vai ser... Vai fechar. Vamos ver se tá funcionando, guys. Vamos abrir aqui. Se eu aperto aqui no X, vai. Se eu aperto fora, também vai. Tá bom? Muito interessante. Tá bom? Eu acho que para a questão de melhora de código, para não ficar tudo misturado, vamos fazer o seguinte. Vamos fechar tirar ele aqui de dentro e deixar esse aqui só para pegar as imagens, esse aqui só para fechar o botão e esse aqui só para fechar fora. Você vai ver que o código vai continuar funcionando normalmente, tá bom? Esse aqui fora também. Basicamente é isso, tá, guys? Esse foi o projeto, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aí nos comentários. Não deixe de comentar. Esquece de deixar aquele likezão também para poder estar me ajudando sempre. E se inscreve no canal para a gente poder dar muito mais dicas em relação a programação. Se tiver sugestão de vídeo, também é muito válido, deixe nos comentários, tá bom, guys? Um abraço, fique com Deus, tamo junto, é nóis e até a próxima.